Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre Introdução ao Novo Testamento. Essa aula se refere à unidade 2 e 4 de nossa apostila. Nessa aula nós falaremos propriamente agora dos livros que compõem o Novo Testamento. Nós já vimos o contexto de como esses livros foram escritos, a cronologia deles, o contexto religioso em que eles estavam inseridos, o contexto político que eles estavam inseridos. Agora, e mais importante, nós faremos um resumo de cada livro que compõe o Novo Testamento. É importante novamente ressaltar que tanto o conteúdo desta aula quanto o conteúdo da apostila são apenas introdutórios. Eles não substituem a leitura da Bíblia, do Novo Testamento, ok? Primeiro nós falaremos do Evangelho sendo apresentado nos 4 Evangelhos. O Evangelho, digo no singular, por causa que é uma mensagem só que expressa por 4 evangelistas que têm 4 pontos de vista diferentes, que serve para completar um quadro maior que é o Evangelho, certo? São eles, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João. Iniciemos por Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, apóstolo de Cristo, ele era um cobrador de impostos e do primeiro século, antes de se converter. Ele foi o autor do primeiro evangelho que leva o seu nome. Tá? Esse evangelho foi escrito no ano aproximadamente 60 depois de Cristo. E Mateus ele escreve o seu evangelho com um propósito e um público-alvo bem específico. O seu propósito era mostrar, na verdade, o seu público era os judeus, e o seu propósito era mostrar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, que foi profetizado no Antigo Testamento e que era esperado pelos judeus. Tá? O segundo evangelho é escrito por João Marcos, também conhecido só por Marcos, que foi um discípulo de Cristo, mas ele não era um apóstolo pertencente ao grupo dos 12, ok? Apesar dele ser bem próximo do apóstolo Pedro. Por isso, o seu evangelho ele leva a autoridade apostólica de Pedro. Tá? Muitos até dizem que é o evangelho de Pedro escrito por Marcos. Esse evangelho foi composto aproximadamente no ano 50 depois de Cristo e, diferente do evangelho de Mateus, esse evangelho de Marcos ele tem como alvo apresentar Jesus como um homem que sofre, que padece as mesmas necessidades que os demais homens. Ele não tem uma finalidade com um público só, mas nem tem o alvo de apresentar Jesus como um rei, como aquele que veio cumprir as profecias sistematicamente do Antigo Testamento, nem dar continuidade do Antigo ao Novo, mas o seu foco primordial, é lógico que ele faz referências a profecias, mas o seu foco primordial é mostrar Jesus como servo, certo? Nós vemos uma questão de velocidade no Evangelho, sendo sempre usado palavras como imediatamente, logo, mostrando Jesus como alguém ativo, que anda de um lado para o outro, que está sempre trabalhando e que está sempre discursando. Tá? Marcos ele tem, de forma geral, o seu público, o povo romano, e isso mostra porque ele tem Cristo como servo. Roma era mais interessado, o povo romano era caracterizado mais pelo seu interesse em ações do que apenas em palavras. Por isso que mostra muito mais milagres, Jesus indo de um lado para o outro, do que
apenas um professor que apenas ensina. Tá? Nesse livro não é feito referência a usos e costumes judaicos são retratados poucos discursos feitos por Cristo. E, pelo contrário, são feitos, como eu disse, muito mais ações de Cristo. E é interessante também notar que esse era mesmo o propósito de Marcos, porque há termos específicos romanos, como centurião, legião, executor e outras referências à cultura romana. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. Lucas, ele era um médico que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens, mas, assim como Marcos, ele não era apóstolo, não era participante do grupo dos 12. Porém, o seu evangelho, ele leva a autoridade apostólica paulina. Além do evangelho, do seu evangelho, Lucas também é autor do livro de Atos. Seu evangelho foi composto aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e Lucas, ele escreve o seu evangelho, o livro de Atos, especificamente para um homem importante da época chamado Teófilo. Você pode ver que o primeiro capítulo, tanto de Lucas quanto do evangelho, tanto quanto do livro de Atos, ele é endereçado a um homem chamado Teófilo, e Lucas fala que ele fez uma pesquisa acurada para poder ver se procede a fé de Teófilo e a dele. Tá? E o foco desse livro é mostrar Jesus como um homem perfeito, satisfazendo a ansiedade, o desejo grego na busca por esse indivíduo, e logo o seu alvo eram os gregos, mostrar que Jesus era um ser transcendente que trazia a expectativa que os gregos anelavam. Tá? Esse evangelho, ele caracteriza bastante Jesus pelo termo filho do homem, que traz esse conceito tanto da sua humanidade como sendo um ser sábio, quanto também a sua referência à figura escatológica que Daniel vê, que fala que é semelhante ao filho de um homem. Este evangelho é o mais detalhado dentre os 4, e ele é tão detalhado que Lucas, ele é até considerado como um dos maiores historiadores, porque ele traz muitos detalhes da geografia daquele local, dos costumes, da história. Ele faz muita referência aos políticos que estavam naquela época, para deixar bem documentado. Então ele é um compêndio histórico, digamos assim. Também, como Lucas era um médico, nós vemos alguns detalhes médicos que estão incutidos no Evangelho. Por exemplo, o relato do suor de Cristo transformado em sangue, a cura de um homem com a mão ressequida, o nascimento virginal de Cristo, e entre outras coisas que fazem referência à questão de saúde. Tá? E por último, o Evangelho de João. João, ele era também conhecido como o discípulo amado. Nós vemos ele se referindo a si mesmo no Evangelho dessa forma. Ele foi um apóstolo, ele compunha o grupo dos 12. Foi o último apóstolo a morrer e o único que não foi martirizado, tá? Mas ele sofreu perseguições. Tá? Ele também, o autor, é tido pela tradição que o autor do Evangelho é o mesmo das 3 cartas e do Apocalipse. Esse Evangelho, ele data basicamente no ano 95, no final já do primeiro século, e o foco de João é mostrar a figura de um Jesus mais espiritual, mais divino, digamos assim.
o Filho de Deus. É bem enfatizada essa questão, sendo Filho de Deus. Ele já inicia o seu evangelho dizendo que o Verbo, ou Cristo, estava com Deus e era Deus. E ele encerra o seu livro dizendo que todas aquelas coisas haviam sido escritas para que pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Então a divindade de Deus, a divindade de Jesus está enfatizada nesse evangelho. Esse livro ele se distingue dos outros três. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos porque eles têm a mesma história, a mesma sinopse, ok? Eles basicamente contam a mesma história, apenas de pontos de vista diferentes, algumas mudanças, mas são as mesmas histórias, basicamente. O Evangelho de João já quebra com isso e 93% do seu conteúdo é único, é totalmente diferente dos relatados nos três outros evangelhos, ok? Por isso ele não é considerado sinótico, ou seja, não tem a mesma ótica ou a mesma sinopse dos outros três. Ele, para enfatizar a questão da divindade de Cristo, ele traz termos e nomes extremamente profundos, títulos, profundos, atribuídos a Cristo, que eram somente atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Portanto, reafirmando assim a sua divindade. Além disso, ele apresenta milagres, apresenta discursos e ações de Jesus que não são encontradas nos outros três evangelhos. Logo após vem o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Tá? Ele é o único livro histórico e o seu foco é mostrar o início, o que aconteceu historicamente desde a ressurreição e ascensão de Cristo e até a igreja ganhar o seu corpo, mas se expandir pelo Império Romano inteiro e encerra até na prisão de Paulo, no ano 64. Então, ele data mais ou menos dessa época, do ano 64, do ano 60. Tá? O tema específico é mostrar a propagação do Evangelho mediante a capacitação do Espírito Santo. Tá? O Evangelho, o livro de Atos, ele pode ser dividido em três partes. A primeira indo do primeiro capítulo ao 8º, tendo Pedro como o centro das narrações, mostrando a sua pregação, mostrando a descida do Espírito Santo e como o Evangelho havia alcançado o povo judeu. Na segunda parte, que vai do capítulo 8 ao 12, há uma mudança de foco que vai agora de Pedro para os outros apóstolos, mostrando os demais ministérios de como havia, como o Espírito Santo estava usando os demais apóstolos para levar a mensagem do Evangelho, não mais apenas ao povo judeu, mas também aos gentios. E na última parte, que vai do capítulo 12 até o capítulo 28, é focado em Paulo de Tarso e apresenta o seu ministério, as suas 3 viagens missionárias, a sua prisão, os seus discursos em várias cidades. E assim como muda o foco, o personagem principal, também muda o público, que vai dos judeus para os gentios, tá? Tanto gregos como romanos, e etc. O livro de Atos, ele tem uma grande importância para nós, porque ele mostra e explica para nós um modelo correto de ser igreja. E o impacto que o Evangelho tem, o poder que o Evangelho tem em impactar todas as áreas possíveis, as nações, seja ela na área da cultura em geral, até a pessoa particular, podemos dizer assim. Okay? Logo após vem as cartas paulinas,
Como nós vimos, Paulo é considerado um dos maiores ou o maior teólogo que já existiu. Ele escreveu 13 cartas identificadas com seu nome, ainda a carta de Hebreus, que não temos certeza, mas pode ter sido escrita por ele. Ou seja, quase metade do Novo Testamento é da autoria dele. As suas cartas, elas têm conteúdo precioso para nós, tanto para o cristianismo durante toda a história, quanto para nós, visto que expõe de forma sistemática as doutrinas que foram trazidas por Jesus e ele as aplica nas igrejas ou a indivíduos, lidando conforme o contexto e a necessidade de cada um. Cada uma delas possui um foco especial, lidando com algum problema, alguma dissensão, tá? Alguma heresia, mas a maioria delas estão carregadas das doutrinas cristãs fundamentais, como a justificação pela fé somente, a volta de Cristo e a questão do batismo. Tá? Essas cartas, essas 13 cartas, podem ser divididas como cartas a indivíduos, dirigidas a pessoas em especial, e cartas a igrejas, dirigidas a comunidades em geral. Tá? Então vamos seguir a sequência, como está distribuído na sequência em nossa Bíblia. Primeiro vem a carta aos Romanos, que foi composta basicamente entre o ano 57 e 58, e o seu tema basicamente é a justificação pela fé. A carta aos Romanos é considerada o Evangelho paulino, porque ela é recheada de doutrinas importantíssimas, ok? Sobre redenção, propiciação, expiação, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a questão da Santa Ceia, e basicamente sobre a nossa justificação, como fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Logo após nós temos a primeira carta aos Coríntios, que foi composta no ano 57 também, e tem como foco lidar com divisões na igreja que estava tendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja problemática, teve diversos problemas, eles acabaram enfatizando muito na questão dos dons espirituais, acabaram fugindo das doutrinas básicas, acabaram abraçando pecados. Então Paulo admoesta eles e corrige-os para que eles não venham a ser um problema para Paulo, mas que venham a acatar a sua correção e venham a ser bênção, ok? Na sua segunda carta aos Coríntios, também composta no ano 57, Paulo, ele agradece, é uma continuação da sua primeira carta, ele agradece por eles terem aceitado a sua repreensão, porém começa a surgir uma facção que não aceita a autoridade apostólica de Paulo. Então Paulo, ele precisa apresentar, e é o que ele faz nessa carta, ele apresenta as evidências da sua apostolicidade e a sua autoridade como sendo a autoridade do próprio Cristo. Então ele acaba lidando com esse problema, e nós vemos que após a morte de Paulo, ainda assim, a igreja de Corinto permanece uma igreja bem difícil, que deu bastante dor de cabeça para os presbíteros e bispos que estiveram à frente dela. Depois nós temos a carta aos Gálatas, composta entre o ano 57 e 58, depois de Cristo, e o seu tema básico é a liberdade que o cristão tem em Cristo. Nessa igreja dos Gálatas, começou a surgir uma seita, na verdade não uma seita, mas cristãos judaizantes que queriam impor tradições, ritos que haviam sido cumpridos em Cristo. E, por exemplo, havia pessoas que diziam que o cristão grego ou gentil, ele precisava se circuncidar e cumprir todas as leis que Moisés havia passado. E Paulo mostra que
A lei, a partir de agora, ela não serve mais como um peso sobre nós, mas ela serve como um regozijo, porque nós vemos que parte dela se cumpre em Cristo e não tem mais influência sobre nós. E as leis, que são as leis cerimoniais, essas que se cumprem em Cristo, e as leis morais, elas nos guiam para a nossa santificação, elas retratam o caráter santo de Deus e justo, e devem ser seguidas, devem ser nosso padrão de vida, mas devem ser seguidas não para que nós venhamos a ganhar a nossa salvação com o propósito de obras, de ganharmos a nossa salvação, mas tendo em mente que Cristo já cumpriu tudo que era que era nossa responsabilidade, e agora cabe a nós apenas nos deleitarmos e seguirmos o padrão de Cristo, cumprirmos a lei por graça, por gratidão e não por imposição, buscando ganhar favor de Deus. Nós temos a carta logo após aos Efésios, que foi composta no ano 64, e tem como tema andando em Cristo, como a igreja deve andar em Cristo, porque uma vez nós estávamos mortos em nossos pecados, mas pela graça de Deus, mediante a fé, fomos adotados, fomos inseridos na família de Cristo. Por isso, nós precisamos estar edificados sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos, para que possamos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação, caminhando sempre com Cristo. Ela é considerada a rainha das cartas de todo o Novo Testamento, porque ela tem uma profundidade espiritual muito grande, ok? E mostra a importância da fé em nossa vida, em nossa caminhada com Cristo. Logo após tem a carta aos Filipenses, composta no ano 63 depois de Cristo, que tem como tema a questão do serviço com alegria. Essa é uma carta que Paulo estava preso quando ele escreve ela, mas ela é considerada a carta da alegria, porque Paulo mostra diversas vezes, ele escreve imperativos como regozijai-vos, permanecei contentes, tende paz. Ele nos manda alegrarmos. A palavra alegria aparece 17 vezes em toda a carta. Então, ele tem o mandamento de nos alegrarmos, de nos deleitarmos em Deus, entendendo o privilégio que nós temos em adorá-lo, em servirmos a Ele. Por isso, ele sempre, nessa carta, enfatiza muito a nossa alegria em Deus, que a nossa alegria deve estar em Cristo. Ok? Na próxima carta, que é aos Colossenses, composta no ano 61, ela tem o tema principal como Cristo sendo cabeça da igreja. É interessante que no seu primeiro capítulo ela tem uma doxologia, uma adoração muito bonita, que provavelmente era um hino lá da igreja primitiva, que mostra como Cristo é o Criador de todas as coisas e o mantenedor de todas as coisas, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e mostra como todos os rituais, as cerimônias, a adoração a anjos, elas não são mais viáveis agora, porque temos Cristo, que é o autor, que é a máxima revelação de Deus, é o Deus encarnado, a exata expressão do Deus Pai, e nós devemos focarmos nele e adorarmos ao Senhor Jesus e apenas a Ele. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, composta em 52 depois de Cristo, Paulo ele aborda a respeito da vinda de Cristo. Havia um grupo da igreja de Tessalônica que começou a dizer que Jesus já havia vindo. Então Paulo ele usa essa carta para corrigir essa visão errada, mostrando as coisas que viriam, as heresias, a apostasia da igreja, o espírito do anticristo que já fazia
já estava trabalhando no mundo, mas como ainda havia coisas a serem cumpridas para que Cristo viesse. Na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, composta no ano seguinte, no ano 53, Paulo ele fala sobre o dia do Senhor, sobre o juízo final, que mostra como Cristo, de uma vez por todas, irá acabar, exterminar com Satanás e os seus seguidores. Okay? E ele aborda também a questão que no juízo final as pessoas ganharão novos corpos, os cristãos que haviam já morrido iriam ressuscitar, e nós e as pessoas que estiverem vivas naquele momento serão arrebatadas e serão transformadas. Essa carta ela traz louvores ao crescimento dos cristãos tessalonicenses após o recebimento da sua primeira carta, além de apresentar doutrinas corrigindo os pensamentos a respeito do dia do Senhor ou do juízo final. Tá? Logo após nós temos a primeira carta a Timóteo, que Paulo escreve ao seu discípulo, que era o presbítero Timóteo. Foi escrita no ano 64 depois de Cristo. E nessa carta Paulo dá instruções a Timóteo como ele deve se portar diante de uma congregação, de uma denominação, certo? Essa e mais as próximas duas compõem as cartas, são consideradas as cartas pastorais, ok? E elas mostram mais numa prática como um pastor, um presbítero, um líder quais as qualificações que um presbítero, um pastor deve ter e como deve ser regido uma igreja. Tá? Na segunda epístola, que foi composta no ano 67 ao jovem Timóteo, foi escrita enquanto Paulo estava preso, provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu. E Paulo mostra um pouco de tristeza por estar preso e esperando já o seu martírio, numa situação abandonada pelos seus amigos. E Paulo ele pede para que Timóteo visite-o ainda antes que ele seja martirizado. A carta de Timóteo, essa segunda carta, Paulo apresenta diversos apelos e 4 incumbências específicas a Timóteo que se referem à questão ministerial. Se nós lermos atentamente essa carta, nós veremos que como Paulo está fragilizado, mas ainda assim confiante em Deus um pouco antes da sua morte. Okay? Esse é um dos últimos relatos que nós temos. Na verdade, o último relato que nós temos sobre o apóstolo Paulo antes da sua partida. E na sua terceira carta pastoral que temos, endereçada a Tito, composta no ano 64 depois de Cristo, Paulo mostra também, assim como na primeira, a respeito da ordem na igreja, como um presbítero deve se portar, como a igreja deve se portar diante da sociedade, acolhendo viúvas, órfãos, e mostra como Tito deve se precaver de más influências que podem corromper o fruto do bom evangelho na igreja. Logo após nós temos a carta composta em 61 depois de Cristo a Filemon. Filemon é um dono de escravos e o seu escravo Onésimo foge. E segundo a lei romana, Filemon poderia matá-lo. Tá? Então Onésimo vai e corre, apela a Paulo, e Paulo escreve uma carta a Filemon dizendo que ele está enviando de volta Onésimo. E essa é uma carta que ela quebra com a questão escravocrata,
Porque Paulo ele fala para Filemon não mais receber Onésimo como um escravo, mas sim como um irmão na fé. Ok? E para que Filemon recebesse Onésimo como se fosse o próprio Paulo. Entendeu? Então, é lógico que não é totalmente explícito essa resistência à escravidão, mas nós vemos que há uma grande... É lógico que o que influenciou, o que fez essas pessoas no século XVIII, no século XIX, a cortarem com a escravidão foi a influência dos escritos paulinos e dos escritos bíblicos de forma geral. Ok? Então nós temos as cartas às igrejas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e temos as cartas pessoais, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Logo após nós temos as epístolas gerais, que são diversas cartas escritas à igreja de forma geral, compostas que tem vários autores, como o irmão de Jesus, Tiago, o outro irmão Judas, João, o apóstolo Pedro, ok? Que levam o seu próprio nome. Primeiro nós temos a carta aos Hebreus, que como eu disse o autor é desconhecido, mas provavelmente é o apóstolo Paulo que a escreveu, pelo menos quando ela foi aceita como canônica, ela foi aceita como tendo autoridade apostólica paulina. E o seu tema, ela foi composta basicamente no ano 65 depois de Cristo, e o seu tema é da supremacia de Cristo, como Cristo é superior às leis, a Moisés, aos profetas, aos anjos. Então ele faz um compilado muito bom, interpretando todo o Antigo Testamento através da ótica de Cristo. Então é muito interessante essa carta, mostrando como Cristo é superior a qualquer outra coisa e é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Nós temos também a carta de Tiago, composta no ano 45 depois de Cristo, e tem como tema central as provas de uma fé genuína. Tiago ele mostra que a nossa salvação é pela fé apenas, porém não uma fé solitária. A fé genuína, ela produz bons frutos, boas obras. É interessante que nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para fazermos boas obras. E isso é o tema central de Tiago, que todo aquele que tem uma fé genuína, essa fé será exposta, será expressa mediante boas obras. Após isso, nós temos a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, composta no ano 64, que tem como tema o sofrimento e consolação dos irmãos. Ele mostra, essa carta é escrita aos cristãos da Ásia Menor, com o propósito de alegrar, de estimular eles a terem alegria em meio às perseguições. Temas como santidade diante do Senhor, viver de forma segundo a vontade de Deus em um mundo perverso, a identidade dos cristãos como pedras vivas em um edifício que está edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, a qual Cristo é a pedra angular, e principalmente a perseverança dos irmãos da fé em meio às perseguições. Esses são os assuntos principais dessa carta. E Pedro ele envia esta carta pastoral a fim de mostrar, de confirmar o seu rebanho na esperança que eles têm na vinda de Cristo mediante o Espírito Santo. Então Pedro ele usa essa carta para animar essa igreja. Ele fala mediante essa carta não como um apóstolo, mas como um pastor que cuida das suas ovelhas, que tem preocupação com as suas ovelhas. E é interessante que nós vemos, através dos capítulos, a presença de João Marcos, o autor do segundo evangelho, que acompanha Pedro, que
De fato, alguns teólogos até afirmam que Pedro influenciou muito, como eu disse, na escrita do Evangelho de Marcos. Na sua segunda carta, composta no ano 67, Pedro ele tem como tema combater falsos mestres e falsas doutrinas. Ele cita a esperança que os cristãos têm diante da face do sofrimento, porém ele não se dirige a nenhuma igreja em específico ou alguma pessoa. É uma carta aos cristãos em geral. Ele lida com falsos mestres que estão distorcendo os escritos tanto do Antigo Testamento quanto das cartas do apóstolo Paulo. E ainda ele mostra, né, que o que ele estava ensinando e o que os demais apóstolos estavam ensinando era inspirado por Deus, tinha autoridade de Deus, e nessa parte ele faz uma defesa do evangelho que os apóstolos estavam trazendo. Na primeira carta do apóstolo João, composta no ano 95, nós vemos que o seu foco central é a comunhão da igreja, a confiança no Evangelho, mostrando que a questão do amor, mostrando como nós devemos julgar todos os espíritos mediante a palavra de Deus, que muitos falsos profetas estavam já em meio à igreja com o espírito do anticristo trabalhando neles, e como a igreja deve se precaver de tais doutrinas perniciosas, ok? Na sua segunda carta, ele tem como alvo, composta também no ano 95, ele tem como alvo advertir uma certa mulher contra uma comunhão indiscriminada com os incrédulos. Alguns teólogos afirmam que essa mulher é uma referência, né, uma analogia à igreja. Nós não temos certeza disso. As ideias principais desta carta são os temas como amor, verdade, obediência, que parcialmente se completam, ou seja, a obediência sem amor é uma obediência servil, escrava. E o amor sem a obediência é irreal, não existe. Ambos sem a verdade não podem existir. Então, as palavras amor e verdade, curiosamente, aparecem na mesma quantia, ou seja, 5 vezes durante esta carta. Na terceira carta, composta em 95 também, o apóstolo João louva a um homem chamado Gaio, que é um cristão rico e hospitaleiro que ajuda pregadores itinerantes. Ele hospeda eles e dá o sustento a eles. E também há uma referência a um homem chamado Diótrefes, que estava exercendo a primazia na igreja, mas ele estava resistindo ao ensino apostólico. E João, ele quer estar visitando a igreja para corrigir e tirar a limpo essa história com Diótrefes. Então esse é o foco. Logo após nós temos a última carta, a epístola geral, que é a carta de Judas, não o Iscariotes, mas o irmão de Jesus, que foi escrita no ano 67 depois de Cristo. O tema central dessa carta é a batalha pela fé, como nós devemos defender e guardar a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, mostrando quão necessário é perseverarmos na doutrina apostólica de Cristo e termos cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres que tentam distorcer este evangelho puro. E por último, nós temos o livro profético, que é o que chamamos de Apocalipse. O termo Apocalipse vem da palavra grega que significa revelação. É um livro que praticamente mais tem
durante toda a história do cristianismo, causado curiosidade, instigado, e também é um livro de maior dificuldade na interpretação. Muitas pessoas tendem a distorcer os ensinos, criando doutrinas novas que vão contra o que a Bíblia, de forma geral, ensina. Porém, nós devemos ter uma interpretação sã, uma interpretação sóbria deste livro, para que não venhamos a ser enganados por alguma distorção. Por ser um livro de um conteúdo obscuro, não muito claro, devemos nos ater a enfatizarmos muito uma interpretação e sermos radicais e não estarmos abertos a outras interpretações. Outro problema é querermos interpretar as coisas mediante o nosso contexto. Ok? Devemos interpretar a Bíblia pela Bíblia. Então, nós vemos muitas referências ao Antigo Testamento no Apocalipse. Por isso, devemos interpretar segundo as figuras de linguagem do Apocalipse e do Antigo Testamento. O autor do Apocalipse é o apóstolo João, discípulo amado, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Isso no ano 96, tá? O tema central é mostrar que Jesus é o Senhor da história e que essa história será consumada mediante a sua vitória. Mostra a figura do Cristo vitorioso, o Cristo que tem na palma de sua mão o controle da história, desde a perseguição da igreja até a vinda do seu reino mediante o juízo final, ok? Basicamente 285 referências diretas ao Antigo Testamento nesse livro e basicamente, segundo uma das interpretações mais aceitas, o livro é dividido em 7 sessões, das quais nós devemos ler, são sessões paralelas e progressivas que contam desde a primeira vinda de Cristo e sua morte até a segunda vinda e a consumação de todas as coisas. Ok? Então, é lógico que não temos tempo para abordar mais a fundo cada livro, mas tivemos uma introdução da mensagem central e o propósito de cada livro escrito que temos na nossa Bíblia. Portanto, espero que essas aulas tenham instigado você para ler o Novo Testamento e procurar materiais para complementar esse estudo nosso. Na 5ª unidade você vai ver que há um plano de leitura do Novo Testamento em 6 meses. Eu encorajo a lê-lo. É uma leitura mais tranquila, uma leitura mais light. Você não vai ter que ler muitos capítulos por dia e vai dar tempo de você meditar mais sobre cada passagem. Portanto, eu recomendo que você inicie essa leitura se você já não leu. E se você já leu a Bíblia alguma vez, eu recomendo que você leia de novo, porque sempre é necessário estarmos em contato com a palavra de Deus que nos santifica e nos transforma à imagem do seu Filho. Então, fiquem todos com Deus. Espero ter sido esse curso, embora ter sido breve, de grande valia para vocês e que, conforme nos veremos nas próximas aulas, nos próximos estudos, que possamos caminhar juntos, crescendo em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.